Olá, e no nosso quadro Entrevistando, temos a visita de uma figura muito especial, a qual eu tenho muito apreço, Denilson Martins, ele que é inspetor de polícia aposentado, bacharel em Direito, criminólogo. Esteve na frente do Sindicato da Polícia Civil do Estado de Minas Gerais por aproximadamente 12 anos. A gente já era amigo já desde antes, mas essa amizade se fortificou ainda mais, porque a gente praticamente convivíamos muito mais do que com as nossas próprias famílias. E, Denilson, para mim é uma grande honra ter você aqui no nosso quadro Entrevistando. Eu que agradeço, Chileno. Eu falo com muito carinho Chileno, porque é um parceiro, um amigo, um irmão de longa data e de muita jornada caminhando junto, né? Poder contribuir com algumas reflexões sobre temas que eu reputo ser de fundamental importância para o povo mineiro e, por que não dizer, para o Brasil. Pois é, Denilson, há poucos dias atrás foi manchete, na grande maioria dos jornais, de operadores de segurança pública tirando suas próprias vidas. E isso, para quem é polícia, para quem já trabalhou com polícia e trabalha com polícia, como é no meu caso, é uma coisa muito preocupante. Para o resto da sociedade, muitas vezes eles nem se lixam para isso. É simplesmente uma pessoa que acabou morrendo prestando um serviço que ele entra para a corporação sabendo que a vida pode ser perdida a qualquer momento. Mas não é tão fácil assim. Porque quando uma pessoa dessas vem a óbito, fica os familiares, todo policial tem um tio, tem uma mãe, tem um filho, tem um irmão, né? Então são pessoas que fazem parte da sociedade. E nós sabemos que você, na condição de dirigente sindical, você lutou muito contra esse fenômeno assédio moral. Mas eu gostaria que você pudesse explicar para nós o que é o assédio moral. Primeiramente, Pepe, você pautou, né, e pontuou de forma muito apropriada. As pessoas, de um modo geral, a sociedade, vê na figura do policial a figura que mais se aproxima do herói, no nosso imaginário popular. Né? Aquela pessoa que tem resistência, aquela pessoa que tem uma capacidade maior de solucionar problemas que para nós seriam de natureza insolúvel. Aquela pessoa que enfrenta o perigo, aquela pessoa que está ali no limiar, né, naquela linha muito tênue que separa o bem e o mal. Aí de repente você vê que essa pessoa se fragiliza, essa pessoa vem tombar no combate. E a gente imagina, quando policial, sair de casa todos os dias e poder não voltar nesse confronto. Mas quando o inimigo está dentro de casa, está ali encoberto por trás de uma relação, por trás de uma condição, é muito sério. E o fenômeno do assédio moral, ele é esse inimigo oculto, que está ali à espreita, esperando o momento certo para te abater. O suicídio, a depressão, o adoecimento dos nossos policiais, dos nossos operadores de segurança, isso é da maior valia, isso é muito caro para nós. E o fenômeno do assédio moral, ele é esse flagelo que vem degradar, deteriorar as relações de trabalho no âmbito das delegacias, no âmbito das unidades policiais. As relações de trabalho, as relações interpessoais, elas se comprometem por causa do assédio moral. E o que causa isso? É exatamente o uso equivocado, o uso inadequado de duas premissas, de dois princípios que regem a polícia civil. E aí eu tomo a liberdade de falar não só a Polícia Civil, mas todas as organizações policiais, todas as organizações de segurança pública, que são os institutos da hierarquia e da disciplina. São dois pilares. Quando esses institutos, que estabelecem uma ordem de comando e uma convivência, como pode dizer, hierarquizada, né, em degraus entre os operadores, ele é mal utilizado, aí começa a nascer o abuso, aí começa a nascer a perseguição, o stalk, né? E isso aí é o assédio, é um flagelo que adoece a psique do ser humano, que deteriora as relações de convivência que deveria ser harmônica, ainda mais no caso de trabalho em equipe. A polícia não trabalha sozinha, a polícia trabalha em equipe. E quando esse relacionamento é deteriorado, a equipe não trabalha. Então não só prejudica a saúde do policial, a vida do policial, a integridade física e emocional do policial, mas também a própria finalidade do trabalho da polícia, que é o trabalho em equipe. Então, a gente vê o assédio moral como um mal que tem que ser estudado, tem que ser diagnosticado e tem que ser enfrentado e combatido. E quando nós iniciamos esse trabalho, lá em 2003, foi muito difícil porque as instituições se recusam a reconhecer a existência e a ocorrência desse fenômeno. Não, está fazendo corpo mole. Não, que discurso de coitadinho, policial é superior à fome.
eu estou mandando você ficar aqui 48 horas direto, você não tem que reclamar comigo, não. A policial é superior à família, você não tem que ir lá visitar a sua família, não. A policial é superior às circunstâncias de tempo, localidade, distância e geografia. Você vai trabalhar a 800 quilômetros da sua casa. Isso, quando o superior hierárquico determina, sob pena de você ser processado, ser apenado ou ficar estacionado na carreira, isso é muito grave. Isso mexe com a cabeça do servidor público, né? Tá, Denilson, então, pelo que você fala, esse flagelo também acontece hierarquicamente, de chefe para chefiado. Mas quais são os mecanismos, quais são as técnicas que se usam para esse assédio moral? Por exemplo, eu tendo a condição de ser uma pessoa que está em estágio superior e a outra pessoa em estágio menor. Quais são os mecanismos que se utilizam? Olha, o assédio ele se manifesta de diversas formas. Existe o assédio colateral, colateral horizontal, é aquele que acontece entre ocupantes de mesmo cargo, mesmo nível, mesma profissão. Às vezes um mais antigo, um mais experiente, um menos antigo, um mais recente, mais moderno. Então, quando não há relação de superioridade, mas ainda assim há perseguição, há o stalking, há os comentários pejorativos, a potencialização de algumas qualidades, alguns atributos daquela pessoa, seja por orientação sexual, seja por etnia, seja por orientação religiosa e por aí vai, pelo estilo de roupa que está vestindo. E isso aí vai, de alguma forma, rotulando aquela pessoa ao modo que ele começa a perder o ânimo para o ambiente do trabalho. Ele começa a perder a harmonia necessária para o exercício das suas atribuições. E existe também o assédio ascendente, que é o quê? De baixo para cima. Quando servidores de um nível hierárquico inferior se unem de tal modo para boicotar quem está acima. Então há também essa figura do assédio, que nós chamamos de ascendente. E tem aquele que é o clássico, né, o mais observado ao longo de todos os estudos que a gente tem feito, que é o descendente. Ele é vertical também, assim como o ascendente, ele é vertical, ele é hierarquizado, mas ele é descendente, é de cima para baixo. Então, nesses casos aí, é um superior hierárquico que, em razão da sua função, em razão das suas prerrogativas, a sua situação de privilégio na cadeia de comando, ele determina ações que são de difícil cumprimento, ele estabelece, ele rotula comentários preconceituosos, ele expõe certos atributos dessa pessoa de forma jocosa, sutil na maioria das vezes, mas com o fito de prejudicar, desmerecer, humilhar, deixar a pessoa no isolamento, faz com que ela se isole. E isso também causa o quê? A desmotivação, a degradação das relações de trabalho e o absenteísmo. O que é isso? A pessoa vai ficando com a apatia de tal forma que ela perde o ânimo para trabalhar, ela perde o ânimo só de pensar que está chegando próximo à hora de ir para o trabalho, ele já começa a desenvolver uma síncope, né? Um processo psicológico, um processo de comportamento, porque a rejeição do ambiente de trabalho. Bom, Denilson, e quais são os danos que provocam o assédio moral? São danos físicos, psicológicos? Olha, é uma cadeia progressiva de danos. Começa com o absenteísmo, né? A pouca apatia para o trabalho, a pessoa perde a concentração, perde o gosto. Depois começa com os transtornos, né, do comportamento. A pessoa começa a perder o apetite, começa a se alimentar mal, começa a declinar-se para alguns vícios, alguns comportamentos que ele não tinha, como, por exemplo, o alcoolismo, o drogadismo, porque ele quer fugir daquela situação de abuso na qual ele está sendo submetido. E isso vem causando danos à saúde. Depois os danos psicológicos, perda do sono, perda da libido. Então o assédio ele não se encerra em si ou na pessoa do assediado, ele também contamina o ambiente familiar dele, o ambiente dos amigos dele. Então não se encerra só no ambiente de trabalho, ele contamina outros nichos no qual a vítima do assédio está inserido. Então ruptura de relacionamentos, comportamento agressivo, comportamento divergente daquele que tinha antes. Depois, depressão, transtornos cardíacos, cardiorrespiratórios e, por último, né, que é o mais grave para nós, é o autoextermínio, né? A pessoa pode chegar até tirar a própria vida. Quando a pessoa chega a esse nível, né, de autoextermínio, quer dizer que aquilo tudo que significou para ele, a vida, o trabalho, a profissão,
perdeu todo o sentido diante daquele cenário no qual ele foi inserido. Nós chamamos isso de ruptura cognitiva. Ele começa a não refletir mais nas consequências daquele ato dele. E aí perdeu-se todo o valor. Ora, o bem jurídico de maior valor tutelado pelo direito, né, nosso ordenamento jurídico, é a vida humana, é a saúde humana, a integridade física. E a pessoa joga isso tudo fora por quê? Porque ela degradou a sua existência, a sua capacidade de cognição por causa do flagelo do assédio moral. Então, Denilson, juntando todos esses danos provocados pelo assédio moral, esses danos psicológicos, também, como você acabou de falar, a pessoa porta uma arma. Então, o perigo habita muito perto dele, né? Porque muitas vezes a pessoa tenta suicídio, mas como ele não tem alternativas para se suicidar, não tem os mecanismos próprios, muitas vezes acaba desistindo. Mas o policial, como já aconteceu, me parece que mês passado, uma policial se suicidou no seu local de trabalho. Colega nossa lá de Carandaí, né, uma escrivã de polícia, jovem escrivã de polícia, a Rafaela Drummond, tem sido aí um conflito hoje no seio não só da Polícia Civil, mas da segurança pública de um modo geral, e por que não dizer do governo do Estado, que está tentando blindar de qualquer forma o debate sobre esse assunto. Não basta o governador vir a público falar que quer uma apuração rigorosa a respeito disso, sendo que os órgãos que estão a ele subordinados estão fazendo de tudo para impedir uma apuração qualificada e uma tratativa mais abrangente sobre esse fenômeno. Ele está querendo dar uma impressão de que se trata de um fato isolado, mas nós sabemos que não se trata de um fato isolado. Foi esse o problema que nós tivemos lá em 2003, 2004, 2010, 2011, para a gente aprovar a Lei Complementar 116/2011. O projeto veio de 2003. As dificuldades que foram interpostas no nosso caminho foi por quê? Porque o Estado não gosta de reconhecer que esse flagelo, esse fenômeno acontece dentro das relações de poder. Quando você fala aí o que potencializa essa ação que chega ao autoextermínio, o policial ele tem uma familiaridade com a utilização de armas, ele é treinado para isso. Porque o cidadão tem medo de atuar, o policial ele é destemido nesse sentido, por quê? Porque ele tem a destreza, ele foi treinado na academia, ele foi treinado ao longo da sua formação prática no ambiente policial. Então o acesso à arma, como utilizar essa arma, é muito fácil para ele. E outra coisa, ele exerce um cargo de poder. O que ele vai fazer com esse poder quando ele está rígido, quando ele está saudável, está tranquilo. E quando ele não está? Ele vira uma bomba relógio. É o que eu disse para você. O assédio moral é um flagelo que ele não se encerra só na pessoa do assediado. Ele se protrai, ele se projeta na família, no ambiente de recreação, no ambiente religioso. E outra, contamina os colegas que estão no entorno. Por quê? Quem vê fica com medo de denunciar, com medo de acontecer com ele o que está acontecendo com o colega. Por isso que é difícil de você, às vezes, provar também no mesmo ambiente, prova testemunhal para diagnosticar a relação de assédio, a figura do assédio. Porque é algo tão assim impactante que quem está perto não quer se envolver. Outra coisa, promessas de valorizar quem não alcança os níveis de avaliação e vai isolando quem na verdade tem. Um tratamento de perseguição, isso aí faz com que o ambiente de trabalho se contamine. Então ninguém quer denunciar, quer testemunhar em favor.